Sou Ana de Brito Sobral, nascida aqui no Monte da Minhota, a 30 de 10 de 1949. E vivo praticamente aqui. Tenho casa em Alstrel, venho muitas vezes aqui também para o Monte. É a minha vida. Sou a neta do Lavrador da Minhota, Manuel Romão Sobral e Joana da Conceição de Brito. São conhecidos como os pais dos pobres. O Monte da Minhota é um monte de muito nome, derivado dos meus avós, que eram umas pessoas muito boas e que estavam sempre dispostos a ajudar a quem menos tinha. No ano em que a mina parou, portanto isto nos anos 30, e então os minas ficaram sem trabalho. Havia muita miséria, havia muita fome, e era aqui estes lavradores que sustentaram muito essa gente durante esse tempo. A ponto de não venderem um bago de trigo durante um ano ou dois. Contou-me um senhor que aqui trabalhava, porque eu não conhecia isso, né? Um senhor que aqui trabalhou nessa altura, que o meu avô já tinha metido 2 carradas de trigo no celeiro para vender e foi mandá-las buscar. E ele disse: patrão, então fui levá-las, digo, eu vou buscá-las. Vai, sim. A gente não pode deixar morrer esta gente à fome. A gente temos que fazer farinha para fazer pão. E o forno cozia dia e noite. Haviam aqui pessoas a trabalhar, umas trabalhavam durante o dia, depois descansavam, trabalhavam outras durante a noite. Para o forno cozer dia e noite, para haver pão para aquela gente. Pão e mais alguma coisa, às vezes um bocadinho de carne de porco, queijo, aquilo que eles podiam dar. Vou-vos contar uma história muito engraçada que aconteceu com a minha filha quando ela estava no banco. E um dia entra lá um senhor, já com uma certa idade, entrou e disse assim: escute lá, eu venho aqui saber se você é que é a bisneta daqueles lavradores da Minhota. E ela disse: sou, senhora. Até já ouvi contar aquela história daqueles meninos que iam pescar o comerzinho. E depois o lavrador estava à esquina do monte e ele dizia: olha, deixem lá aqui o saquinho com as coisas e voltem lá o casaquinho do avesso e vão outra vez, que a lavradora Joanita dá mais. E eles diziam: a gente esteve agora ali na Parmali, deixem as coisinhas aqui que eu fico guardando. E vinham buscar mais. E a avó que eu dizia: mas estes mocinhos parece que estiveram agora aqui. E eles diziam: não foi a gente a pôr na pizza, a Joanita já vamos escolher. E a Ana disse-lhe: conheço essa história, sim senhor. Pois eu vim aqui para a conhecer e para lhe dizer que um desses meninos fui eu. E agora vou contar outra que aconteceu comigo ainda não há muito tempo. Ali no armazém do Góis. Eu estava na fila para pagar e estava uma senhora à minha frente, também um bocadinho mais velha do que eu. E a Helena disse-me assim: dona Ana. E disse lá: Helena, guarde lá o dom aí na gaveta, faz favor. Até como é que quer que lhe chame? Diga-me, Anazinha, que é como eu me conheço e como me conhecem a mim. Olha, nisto do ares à minha avó Joanita, disse eu, nisto do ares à minha avó Joanita também não queria que dissessem dona. A senhora que estava à minha frente, essa mais velhota, voltou-se de repente para mim e disse-me assim: não me diga que é neta da lavradora Joanita da Minhota. Digo que sou, sim senhora. Foi a minha mãe, foi a mãe dos meus irmãos. Pegou no saquinho, se ir embora, olhou para mim e disse-me: passe bem, minha senhora. E não sabe quanto eu vou feliz de ficar conhecendo. São histórias de arrepiar, não é? Tudo de bom que eu posso ter no mundo. O significado desse momento, dessas pessoas, de pertencer a esta gente. Gente humana, gente séria, gente honesta. Gente amigos de repartir com quem menos tinha. A minha avó já tinha 8 aninhos, mas depois da continuação com o meu pai foi praticamente a mesma, está a perceber? E então nem tenho muitas memórias das pessoas que aqui trabalhavam, dos miúdos. Aqui não havia o nome de empregado. Essas pessoas que aqui trabalhavam eram os nossos homens, os meus homens, as minhas mulheres e os nossos mocinhos, que eram os filhos. E isso são memórias que eu nunca vou apagar.
enquanto existir. Já estou nas minhas bisnetas. E tem uma que é a Constança, que é muito humana, aquela menina. E gosta muito de qualquer coisa que lhe acontece, ou que ela diz, ou que lhe disseram, vir comunicar comigo. Engraçado. Agora, estas gerações mais novas não, mas as mais velhas gostavam muito mesmo. Muito mesmo. Quando fizeram aquela estátua que está lá, que eu chamo o Cagaluso, houve muita gente a vir dizer assim, Anazinha, não era aqui que ali devia de estar. Quem ali devia de estar eram os seus avós. Certamente é porque eles lá sentiam alguma coisa, né? E depois ainda fez outra coisa, quando foi essa crise. Ainda fez reunião com outros lavradores, com uns familiares e outros amigos, e fizeram uma reunião porque tinham que dar também a essas pessoas dinheiro, que eles não precisavam só do panito e de alguma coisa para comer com o pão, precisavam também de dinheiro. E então lá marcaram a reunião, mas ele quando chegou, já eles tinham reunido, ele demorou-se mais um bocadinho quando chegou, e ele disse-lhe, então, digam-me lá o que é que vocês decidiram. A gente decidiu, por exemplo, eu já não me lembro a quantidade, mas vá, dar-nos 3 tostões, ou como é que era nessa altura, o dinheiro. E ele diz, não é 3, é 6. E eles depois acabaram por dizer, Manel, irmão, é que assim acaba-se também para a gente. E ele disse-lhe, então, quando se acabar para a gente também, vamos todos à volta. Não podemos é deixar morrer esta gente à fora. Nem pensar nisso. Nem toda a gente fazia o que esta gente fez. Dizia, mata-se o tio, já se ia te matar. Eles eram primos irmãos, mas eram muito diferentes dos outros. Não sei se a maneira deles se sentirem bem assim, faziam aquilo que eles gostavam e que se sentiam bem fazer. Eles eram republicanos. A minha avó era prima irmã do Brito Camacho. E talvez derivado daí se eles eram republicanos. No tempo da monarquia, né? Eram republicanos. Iam muito por o Brito Camacho. O doutor Brito Camacho, que era primo. Eram primos irmãos da avó Jonita e primo ainda do avô Manuel Simão. Isto que eles querem assim, eu vou contar uma história da avó Jonita. Um dia tinha um filho casado ali em Castro Verde. Esse filho não teve filhos. E a senhora foi, a minha tia foi mandar fazer roupa à Beja, mandava lá numa costureira em Beja. E um dia foram a Beja e o que é que ela pensou? Ir ao Luís da Rocha, comprar uns bolos, passar por aqui, por um monte, para virem falar à minha avó, que nessa altura o meu avô já tinha morrido, para falar à avó Jonita. Então vieram por aqui, tiveram lanchando e aqui toda a gente comia na mesma mesa. Aqui não havia mesas separadas de raparigas que trabalhavam com os patrões, que comia tudo na mesma mesa. E tudo do mesmo. E então, quando passou, tiveram lanchando, ela quis ir embora e a avó foi levá-la ali à Rua do Monte, ao carro. E ela, como tinha a caixinha dos bolos ali no banco do carro, abriu a caixinha e pega num bolinho e deu à minha avó, disse, toma lá, mãe, que é para lanchar. E ela disse, está bem, obrigada. Quando chegou aqui a esta casa, a primeira coisa que fez foi, meninas, venham cá, filhas. Que eram as raparigas que aqui trabalhavam. Quantas somos? E elas disseram, então, estamos aqui 4, com a senhora Jonita somos 5. Então porquê? Então tragam-me lá uma faca. Aquela queijadinha fez 5 bocadinhos, para todas provarem um bolinho. E com a frase assim, vamos provar este bolinho que é minha. Não vale a pena estar a dizer nomes, né? Me deu, porque ela pensa que eu sou como ela. E vou contar esta também. Fui uma excursão ali da Austrália, ainda não há muito tempo. E
e ia lá um casal, meu amigo, e quando o guia diz, olha, agora vamos visitar ali aquela capela, não sei o que, do santo não sei quantos. E eu ouço uma voz lá do lado de trás da caminhonete dizer-me assim, Anazinha, se o seu avô fosse daqui, também tinha aqui uma capela. Diz tudo, não é? Talvez por ouvir contar as histórias, não é? E isso. Portanto, para mim, um santo é uma pessoa que faz bem, que não deseja mal aos outros e que ajuda naquilo que pode aqueles que menos têm. Isso para mim é que é um santo. Tudo. É tudo. A minha vida toda. Olha, não estar agora aqui já a viver e coisa, mas é tudo para mim. Eu fiz uma coisa muito engraçada, mas depois eu escondi isso, não quis que a minha Ana, que ela queria que mostrar aquilo, digo, não mostra. É uma frase em que eu digo, como eu te amo, monte da minha obra. E diz, tenha a minha porta aberta para todos os amigos. Escritozinho para mim. Para mim e para muita gente. Olha, ainda foi há muito tempo que eu fui a um funeral às 7, porque as raparigas da Monda vinham muito aí dessa zona 7, Ombador, Brejelinho, Namorados, vinha tudo desses lados. E então eu fui a um funeral até de uma prima minha, que morava na 7. E encontrei lá uma dessas raparigas que também vinha para aqui. E diz-me ela, Anazinha, que ela é imigrante, e então quando passo lá ao monte, o meu marido diz-me logo, vá, lave lá aí os seus olhinhos no seu monte, que está sempre falando na minha hora. Está a perceber? Porque elas eram aqui, eram família, não eram raparigas, estavam no mundo, eram família. Era gente amiga, gente que a gente lidava o dia a dia com elas. Então, o meu pai mandou-me fazer um chás para ir para a monta com elas. Que era pequenina, não queria saber da escola, porque eu nunca gostei da escola, buscar. Eu queria era ir para a monta com as raparigas, para andar cantando com elas, para andar ouvindo as histórias delas. É por isso que eu sei muitas histórias. E então ela fala muito e o marido diz, vá, lava lá aí os seus olhinhos, aí no seu monte. E ela fez questão de contar isso. Acho que sim. Foi o reconhecimento do passado desta gente. Tanto que tem aquelas homenagens ali, se vocês forem ver, quando há homenagens que eu fizer, onde eles chamam os pais dos pobres. Ficava aqui tanta gente. Aí o alpendre, eles tinham uma casa ali pegada, agora onde é os cogumelos. E era onde ficavam as raparigas que vinham para a monda e havia uma outra que era onde ficavam os pobrezinhos que andavam por aí pedindo. E então eles tinham ali uma casa. Eu não sei, as pessoas que aqui chegavam todos os dias. Chegavam a ser 20 e tal. Que tinham aqui sempre a sua refeição. No Natal até havia fatias de ovos e havia tudo. E aqui sabia-se sempre quando era Natal, quando era Páscoa, quando era tudo. Tinha o seu miminho. Mesmo para as raparigas da Monda e tudo. Agora, no tempo do Natal, aí com uns 15 dias antes do Natal, já a gente fazia embrulhos. Começámos a fazer depois de acabar o jantar, o sarão. Havia aqui uma mesa e havia as raparigas que aqui trabalhavam, e a minha mãe, e o meu pai, e eu era miúda nessa altura, a fazer embrulhinhos para os sapatinhos dos meninos, dos filhos dos empregados. Era uma contando, fulano tem 4, tem fulano, esse tem 3, tem o outro são 5. Todos tinham um embrulhinho para pôr no sapatinho. E aqueles que moravam aqui, numa casa que havia ali,
que moravam aqui mesmo e outros que ficavam aqui naquela parte ali de baixo, os pais trabalhavam aqui, não comiam um bombom sequer no dia de Natal. Ainda o sol não tinha nascido, já eles aqui estavam para vir mostrar o que o menino Jesus lhe tinha trazido. Eles não sabiam que era o meu pai, claro. Pensavam que era o menino Jesus que lhe trazia as coisas. E ele então, quando na véspera dizia, vamos se deitar, que amanhã temos que se levantar mais cedo, que os nossos mocinhos estão logo aí, para vir mostrar o que o menino Jesus lhe tinha trazido. Eram chocolates, vários chocolates. Cada um tinha um X de chocolates, que eram sombrinhas, eram lápis, ainda pensei que estou vendo ainda a figura dos chocolates. Tabletes, bombons, aquelas coisas todas. Para cada um, o X. Para os pais lhe porem no sapatinho, para eles saberem que era Natal. Filha, vinha muito café, vinha muita gente, de muitas entradas. Vinha muita gente aqui, todos, Santa Bárbara de Padrões. Vocês sabem onde é? Para lá de Castro Verde. Olha lá. Se eu me lembro dessa, e tenho saudades deles. Os monstros da humanidade. No sentido, monstro no bom sentido. Monstros da humanidade. Eles fizeram porque tinham vontade, porque era mesmo deles ser assim. Não era por cá, por andarem cá agradecendo por isto e aquilo. Eles faziam porque era mesmo assim que eles eram. E era isso que eles sentiam. E nem queriam ver ninguém. E ninguém ofendesse essa gente. Até mesmo os pobrezinhos que lhe ficavam lá ao pé. Não havia ninguém que pudesse levantar a voz para os ofender. Senão viam-se com eles. Tinham que ser respeitados. E ia tantas vezes comer além com eles. Quando ficavam além no alpendre, eu queria ir comer. Quero ir comer para o pé dos velhotes. Então, queria ir comer para o pé dos velhotes para aqueles são seus amigos. E lá ia uma pessoa com um pratinho e ia comer com eles. Gostava que este mundo continuasse na família. E que continuassem a respeitar e a falar deles com o mesmo carinho que eu falo. É isso que eu gostava. Não gostava de ver este mundo nas mãos de estranhos. Gostava que ele continuasse na família. Que ele está há muitos séculos nesta família. Que eu já nasci aqui, o meu pai nasceu aqui, os meus tios, o meu avô, toda a gente. Chega neste mundo. Eu nem sequer tenho palavra para definir isso. Para mim é tudo.